A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 11 do primeiro trimestre do ano de 2019, que tem por título Discernimento de Espíritos, um dom imprescindível. O que é discernimento? Discernimento é a capacidade do homem avaliar as coisas, saber diferenciar o certo do errado. É um dom imprescindível, é um dom necessário em nossas vidas. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que nos diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem, sendo espiritual, tendo o Espírito Santo em sua vida, ele sabe discernir o bem do mal. Sabe discernir bem tudo, desde que esteja com o Espírito Santo em sua vida. O homem espiritual sabe discernir as coisas espirituais. Vamos ler a Bíblia aqui. Em 1 Coríntios 14 e 15, que nos diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, o homem carnal, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele diz: de ninguém é discernido. Então, aqui nós estamos vendo a Sagrada Escritura está nos dizendo que o homem natural, o homem, falando materialmente, carnal, ele não discerne as coisas. Avaliar as coisas espirituais, que sejam as coisas boas de Deus, das coisas ruins que é do inimigo, precisa estar em espírito, enxergar espiritualmente, estar cheio do Espírito Santo, para poder compreender as coisas de Deus, as coisas que são espirituais. Então vamos seguir aqui. A verdade prática. O discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedido aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Discernimento é um dom concedido aos crentes em Cristo para poder distinguir, dando capacidade para o homem distinguir o real do aparente, a verdade da mentira. É um dom que o homem precisa ter, é um dom necessário para a vida espiritual, para podermos estar sempre de pé, confiando no Senhor, para que assim nós não caiamos, né? Sabermos quando o inimigo está agindo,
que o inimigo é muito cauteloso. Ele sabe como agir, como enganar o homem. É por isso que nós precisamos desse dom. É necessário em nossas vidas saber diferenciar o certo do errado, a verdade da mentira. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 22, que nos diz: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que te saias dela. E na mesma hora ela caiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Estamos aqui com uma passagem onde se diz que Paulo e Silas, pregando no meio daquele povo, tinha uma moça que tinha o espírito de adivinhação. Era uma moça que enganava o povo dizendo-se adivinha. Sabia ler o futuro, sabia enganar muito bem porque estava com o espírito de adivinhação, com o espírito maligno, enganando as pessoas, enganando com mentiras. E aquela moça seguia Paulo, seguia Silas, Paulo e Silas pregando e a moça atrás deles, dizendo, e clamava, gritava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela falava, ela gritava, tanto por muitos dias que Paulo já estava perturbado. E disse: Em nome de Jesus te mando que saias dela. E a moça caiu. Aquele espírito de adivinhação que há muito tempo se apossava daquela moça, ele saiu. E os senhores que ganhavam dinheiro quando aquela moça trabalhava, digamos assim, como adivinha, adivinhando o futuro das pessoas, as pessoas pagavam para elas adivinhar, usando mentiras, enganando aquelas pessoas. Então, aqueles senhores que estavam por trás da moça, lucrando com suas adivinhações, eles viram que o lucro tinha perdido. Eles não se preocupavam que a moça estava sendo liberta
daquele espírito maligno, mas estavam visando o lucro que eles haviam perdido. Então, eles prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E não deram oportunidade de Paulo e Silas se defenderem. Mandaram açoitá-lo e prenderam Paulo e Silas. E a moça foi liberta. Caiu. O homem espiritual é a pessoa com o Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo na vida, que tem uma vida de retidão a Deus, que deixa o Espírito Santo tomar conta da vida dela, que tem uma vida íntegra, tem melhores condições para entender essa situação. Quando o espírito mal, o espírito maligno, quer confundir o homem, dizendo-se ser um espírito da verdade. Mas o homem espiritual, a pessoa com o Espírito Santo, sabe diferenciar. Mesmo o inimigo usando de toda a astúcia, de toda a inteligência que ele tem, para confundir o homem. Por isso que precisamos estar sempre cheio do Espírito Santo. O ponto central da nossa lição de hoje é: o discernimento de espírito nos capacita a verdade da mentira. Nos capacita a separar a verdade da mentira. A saber o que é mentira, o que é verdade. O que é de Deus, o que não é de Deus. O servo de Deus precisa estar sempre vigilante, sempre cheio do Espírito de Deus, para não cair em ciladas do inimigo. Quando o inimigo armar, o homem precisa estar cheio do Espírito Santo, com a vida no altar, para aquilo que está chegando na sua vida é a armadilha do inimigo. Porque o homem natural, se ele não estiver com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele não vai saber distinguir, examinar aquela situação e saber que aquilo é uma armadilha do inimigo. Daí a queda é fatal. Temos que ser vigilantes. Estar sempre com o Espírito Santo em nossas vidas. Com a vida de retidão a Deus. Porque há manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas. Jesus disse que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios e maravilhas de tal maneira que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. No meio dos crentes, no meio da igreja, precisa ter pessoas com discernimento do bem e do mal, para poder saber como
e quando os falsos profetas se levantarem. Porque, segundo a palavra de Deus, há manifestações sobrenaturais por meio de falsos profetas. E que o anticristo aparecerá fazendo sinais, prodígios e maravilhas, que será capaz de enganar até os próprios escolhidos. Os agentes de Satanás transformam-se em anjos de luz e seus mensageiros em ministros da justiça. Em todos os lugares e em todas as épocas sempre existiram falsas imitações. Desde o passado, em épocas passadas, como na atualidade, existe falsas imitações. Existem falsos profetas. Por isso, a lição de hoje veio para nos alertar que nós devemos estar sempre alerta para poder discernir a mentira da verdade, o bem do mal. Saber onde o inimigo está agindo e quando em nossas vidas. Onde ele está procurando uma brechinha para poder entrar em nossas vidas e nos derrubar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. Vamos vigiar. Vamos estar sempre atentos, que o inimigo não dorme. Deus permite, às vezes, o sobrenatural vindo de fontes estranhas para provar a fé do crente e sua experiência espiritual. Deus permite que possamos passar por tais situação para que ele prove a nossa fé e nossa experiência espiritual, né? Assim como ele permitiu que Paulo e Silas passassem aquela situação, por aquela situação, aquela moça seguindo ele todo dia, com aquele espírito maligno. Deus permitiu para que Paulo discernisse aquele espírito maligno e expulsasse em nome de Jesus. E aquela moça foi liberta daquela opressão maligna. Satanás é o pai da mentira. Satanás não conhece verdade. Nada dele é verdade. Ele é o pai da mentira. Tudo dele é mentira. Satanás, ele não faz nada para ajudar ninguém. Ele pode enganar o homem, fazendo-se de bonzinho, transformando anjos de luz para enganar os homens, que ele tem seus agentes, que pode ser transformado em anjos de luz. Tem seus mensageiros, que pode ser transformado em ministro de justiça. Mas é tudo mentira. Que nós possamos estar sempre atentos para não cairmos.
Satanás, sendo o pai da mentira, é o principal opositor da obra de Deus. Ele é o principal opositor da obra de Deus. É ele que vai continuar fazendo de tudo para que a obra de Deus não cresça, para impedir o evangelho chegar nas vidas que estão perdidas nas drogas, perdidas na prostituição, no adultério. Tudo que Satanás puder fazer para que o homem não seja salvo, para que o homem não se levante daquele poço de perdição, ele vai fazer. Ele vai continuar enganando com suas mentiras. Satanás não brinca de ser Satanás. O espírito adivinho elogiaria os dois mensageiros de Deus, Paulo e Silas, ao confirmá-los como anunciadores do caminho da salvação? É óbvio que havia algo de errado nisso. O objetivo dele é que, sendo aquela moça conhecida por todos da cidade, como era uma adivinha, né? Como adivinhava o futuro das pessoas, Satanás, ele queria pôr aquela moça no mesmo degrau de Paulo e Silas. O povo queria confundir o povo para que eles crescem que aquela moça era igual Paulo e Silas. Era cheia de poder, como Paulo e Silas. Fazia as mesmas maravilhas de Paulo e Silas. Mas Paulo achou aquilo estranho, começou a ficar incomodado. Pelo discernimento, viu que aquilo não era de Deus, expulsou Satanás, em nome de Jesus. E a moça foi liberta. Por isso, devemos estar sempre atentos. Satanás nunca quer o bem. Satanás não conhece coisa boa. Satanás não conhece verdade. Satanás gosta da mentira, gosta do mal. Ele nunca deseja o bem para ninguém. Por isso, precisamos ficar sempre atentos. Que ele vai agir onde nós às vezes nem imaginamos. Por isso, devemos ter o Espírito Santo em nossas vidas para nos ajudar a discernir o bem do mal. Hoje, nos dias atuais, nós cristãos, nós também passamos por isso. Pois estas práticas de adivinhações existem no nosso mundo atual. São coisas que encantam o povo. Essas práticas envolvem, direto ou indiretamente, magia, astrologia. Quem nunca ouviu falar nessas palavras? Astrologia, alquimia, clarividência, tarô, búzios, quiromancia, necromancia, numerologia, etc. São práticas repulsivas aos olhos de Deus, porque trata-se de uma forma de idolatria.
não são coisas de Deus. Por isso são as práticas que Deus não gosta. Deus não aprova tais práticas. Paulo e Silas, eles não foram denunciados por causa da expulsão do inimigo maligno da vida daquela jovem, não. Eles foram acusados de perturbar a ordem pública e nem sequer eles deram direito deles se defenderem. Não deram o direito de Paulo e Silas responderem a tais acusações. Não foram ouvidos. Foram açoitados e colocados na prisão. Mas, como Deus, Ele não abandona os seus, mesmo Paulo e Silas indo para a prisão, eles jamais foram abandonados pelo Senhor. Que em outras lições nós vamos estudar sobre o dia que eles foram libertos da prisão. Mas nunca tenhamos medo de servir ao Senhor, porque o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Ele é o maior. Ele é dono de tudo, dono de todo o poder. Mesmo o inimigo, mesmo o diabo, o inimigo das nossas vidas, sendo forte, tendo poder de destruição, o Senhor Todo-Poderoso é conosco. E Ele não nos abandona. Mesmo Ele permitindo que nós caiamos numa situação de prisão, né, como aconteceu com Paulo e Silas, numa situação de sofrimento, de luta, nunca vamos pensar em desistir. Vamos lutar para que nossa fé continue viva, porque o Senhor luta conosco. O Senhor está à nossa frente. Mesmo calado, não estamos sozinhos, Ele está conosco. O Senhor é muito bom. Bom é servir o Senhor. Infelizmente, o lucro fala mais alto ainda hoje. Devemos tomar muito cuidado, porque até nos dias de hoje, o dinheiro fala muito alto, até hoje. Temos que tomar muito cuidado para não trocarmos a nossa salvação, o nosso direito de entrar no céu pelas portas, por lucros, visando lucros materiais, que tudo vai ficar aqui mesmo. Então, irmãos, chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. Satanás é perito no engano e no disfarce, na mentira e na aparência, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele é um ser habilidoso e acima de qualquer ser humano na arte do engano e da mentira. Os seus disfarces são tão discerníveis pelo Espírito Santo. Só são discerníveis pelo Espírito Santo. Só com a ajuda do Espírito Santo que podemos discernir os disfarces do inimigo. Porque não ignoramos os seus ardis. Às vezes, até mesmo os crentes, por falta de vigilância, terminam caindo no laço do inimigo. Até mesmo quantos crentes, quantos homens de Deus que hoje se encontram caídos, porque não vigiaram.
porque não creram na força do inimigo. Mas que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude nesta caminhada. Que nós possamos estar sempre firme e vigilante em oração para não cairmos em laços do inimigo. Para que possamos enxergar de longe quando houver uma armadilha para nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia e continue nos ajudando. Fiquem com Deus e que Jesus possa abençoar cada um